Orçamento Público, aula 2, professor Cosme Sérgio. Queridos, continuando o nosso trabalho, estamos falando dos tipos de orçamento-programa. E o primeiro orçamento que a gente está falando é do orçamento participativo. Ou seja, você tem um planejamento, só que você tem um planejamento junto com a população. Você chama a população a participar da elaboração do orçamento. Como eu falei para vocês anteriormente, você requer um alto grau de mobilização social. Ou seja, eu preciso mobilizar as pessoas. Eu preciso ter a vontade de ter um orçamento, né, onde eu tenha a participação da população, onde eu tenha a participação das pessoas. Tudo bem? É uma forma democrática de você ter uma participação, de você ter um orçamento participativo, você ter uma gestão participativa. É uma forma de colocar o cidadão a participar da vida pública. Tudo bem? E eu falei para você que a gente pode fazer audiência pública, em especial, mas acontece mais comumente, né, no orçamento do Estado, no orçamento do município. E eu estava falando anteriormente para vocês que nós temos dois ciclos. Temos um ciclo preparatório e um ciclo deliberativo. Professor, ciclo preparatório por quê? Você há de convir comigo que não é todo mundo que sabe o que é orçamento. Não é todo mundo que já trabalhou com orçamento. Né? Muitos dos meus alunos que estão assistindo essa aula estão tendo, né, essa aula de orçamento pela primeira vez. Então, muitos de vocês não tinham ainda vivência com relação à parte de orçamento. Tudo bem? Então, veja, o orçamento, né, para você elaborar o orçamento, o governo vai realizar encontros para pensar o dia a dia e decidir o que deve ser feito pela prefeitura ou pelo governo do estado para melhorar a vida das comunidades. Ou seja, você vai fazer isso em dois momentos. Você tem um ciclo preparatório e você tem um ciclo que é um ciclo deliberativo. Ciclo preparatório, ciclo deliberativo. No primeiro a gente tem reuniões, as assembleias, explicam o que é orçamento participativo e preparam as pessoas para a segunda etapa. Então esse ciclo preparatório é importante? Preciso ensinar as pessoas o que é orçamento. Preciso ensinar as pessoas o que é lei orçamentária. Preciso ensinar as pessoas o que é lei orçamentária anual, o que é orçamento público. Depois que a gente ensina, que a gente demonstra a importância do orçamento, a importância da elaboração do orçamento, nós vamos ter um outro ciclo, que é o deliberativo. Colocar a mão na massa mesmo. Propor, de acordo com a estimativa de arrecadação, as principais obras e serviços que serão realizados em cada canto da cidade. O que é pensado e decidido nas assembleias e o que será prioridade para a prefeitura. Ou seja, aquilo que vai ser prioridade para a prefeitura, para o governo do estado, você vai decidir junto com a população, ouvindo a população, ouvindo o que a população tem a dizer, ouvindo quais são os seus anseios, ouvindo quais são as suas necessidades. Ou seja, o orçamento participativo é uma forma pública de poder não estatal, mas de poder civil. É através dele que o orçamento, que o cidadão pode participar do poder municipal e decidir sobre o conjunto do orçamento. Isso significa maior democracia, né? Pois o governo passa a ser exercido pela população. Isso é gestão democrática. Aquela gestão quando a população, que é a maior interessada pelas ações do governo, a população é ouvida. Você ouve os seus anseios, você ouve os seus desejos e você ouve as suas necessidades. Tudo isso é o que a gente chama, é o que a gente classifica de orçamento participativo. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. Bom, eu falei para vocês que o orçamento programa
pode ser participativo, pode ser incremental ou pode ser base zero. Eu vou pegar aqui o base zero e eu vou primeiro para o incremental. Eu já tinha citado esse nome. A gente vai ver que o orçamento incremental, a gente pega um orçamento pronto, a gente faz alguns incrementos, alguns ajustes marginais de receita e despesa, e em cima disso, a gente elabora o orçamento do próximo ano. Ou seja, a gente tem basicamente uma repetição do orçamento anterior, acrescido da variação de preços ocorrida no período. Eu vou repetir o que aconteceu no orçamento anterior e em cima disso a gente tem basicamente, né, a variação de preços através dos ajustes marginais. Logicamente, esse orçamento ele vai dar menos trabalho para você elaborar e esse orçamento aqui, ó, não prioriza a economicidade, porque a ideia aqui é manter o gasto. Se a ideia é manter o gasto, você não está muito preocupado com economia. Tudo bem? O que significa dizer? Significa basicamente que você tem um orçamento que é mais fácil de elaborar, o orçamento que é mais fácil de você fazer. É um orçamento muito mais fácil de ser elaborado. Beleza? Agora, os cursos de formação, ou seja, para novos servidores públicos, né, eles buscam justamente ensinar as pessoas sobre o orçamento base zero. O que significa orçamento base zero? Começar do zero. A cada novo ciclo orçamentário, daqui a pouquinho, quando eu for falar basicamente de princípios orçamentários, eu vou falar de ciclo orçamentário, a gente vai rever todos os gastos, todas as receitas e todas as despesas. O que é o orçamento base zero? É um processo orçamentário que se apoia na necessidade de justificativa de todos os programas, cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Cada vez que inicia um novo ciclo orçamentário, eu preciso justificar todos os programas. Eu preciso justificar todos os gastos. Entre outras palavras, eu começo literalmente do zero. É isso que significa. Esse orçamento base zero analisa, revê e avalia todas as despesas propostas e não apenas as das solicitações que ultrapassam o nível de gasto existente. Professor, esse orçamento base zero dá um pouquinho mais de trabalho para a gente elaborar? Com certeza. Agora, esse orçamento base zero aqui, ó, ele visa primordialmente a economia. Economicidade. Eu preciso justificar todos os gastos cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Começou um novo ciclo orçamentário? Começou. Significa dizer que eu preciso justificar todos os programas, eu preciso justificar todos os meus gastos. É um orçamento-programa, só que é um orçamento-programa que a gente chama de orçamento-programa base zero. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo. Bom, dentro da Constituição Federal, em especial no artigo 165 da Constituição Federal, nós vamos ter as 3 leis orçamentárias. Lembrando que quando a gente estuda orçamento, 3 tópicos, aliás, 3 leis são as leis básicas. A Lei 4.320 de 1964, mais a Constituição Federal, artigo 65, 66, 67 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. É claro que esse curso não é um curso específico de Lei de Responsabilidade Fiscal, mas quando eu for estudar Lei de Diretrizes Orçamentárias e quando eu for estudar Lei Orçamentária Anual, eu vou colocar aqui as novidades, que são os anexos da LDO, os anexos, né, basicamente, da LDO, anexo de metas, anexo de riscos fiscais e as contrapartidas dos relatórios que nós temos na Lei Orçamentária Anual, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas,
Pegando o texto constitucional, são leis de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Por quê? Todas essas leis são leis ordinárias. Lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Vai estabelecer plano plurianual, que a gente vai chamar de PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai chamar de LDO, e Lei Orçamentária Anual, que a gente vai chamar de LOA, que é a Lei de Meios, que é a lei orçamentária mais importante, a Lei Orçamentária Anual. Tudo bem? Vamos começar tratando do PPA, vamos começar tratando do Plano Plurianual. Ou seja, o PPA foi estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, como segue. Fiz um esqueminha para você aí, ó. A lei que institui o PPA estabelecerá de forma regionalizada, professor, de forma regionalizada, exatamente. Por que de forma regionalizada, professor? Por uma razão muito simples. De forma regionalizada, porque o Brasil tem 5 regiões com características bem diferentes. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então o PPA vai ser regionalizado e ele vai apresentar diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Então a gente costuma dizer carinhosamente que PPA é DOM. PPA é diretrizes, objetivos e metas. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para os programas de duração continuada. Para os programas de duração continuada. Professor, PPA é DOM? É. Diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para os investimentos. Despesa de capital é investimento e outras delas decorrentes para os programas de duração continuada. Professor, por que programa de duração continuada? Porque o PPA é para 4 anos, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. PPA para 4 anos? É, e não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Guarda isso, que isso é importante. E a gente vai aprender também que o PPA é 4 anos, começa no mandato, termina no mandato seguinte, termina no mandato subsequente. Na gestão de outro governador, na gestão de outro prefeito ou na gestão de outro governador. Programa de duração continuada. Olha o que é DOM? Diretrizes, objetivos e metas. O que são diretrizes? São orientações. O que são diretrizes? São princípios que vão nortear a captação, a gestão e o gasto dos recursos durante o período, com vistas a alcançar os objetivos de governo no período do plano. Então, diretrizes são as orientações, são os princípios para você gerir, para você captar os recursos, para que você possa fazer os investimentos em programas de governo e você possa alcançar os objetivos, alcançar as metas e alcançar os resultados da gestão. Nós temos o objetivo. Falei anteriormente sobre o objetivo. Objetivo qualitativo. Meta quantitativa. Então, objetivo, discriminação dos resultados. Ou seja, que se pretende alcançar com a execução das ações governamentais que permitirão a superação das dificuldades diagnosticadas. Isso é o que a gente chama de objetivo. Lembrando mais uma vez, objetivo qualitativo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, não é? Conter o analfabetismo, conter, por exemplo, o vírus da Zika, sei lá. E meta, tradução quantitativa dos objetivos, diminuir o alfabetismo em 20%. Tudo bem? Estabelecidas em cada programa previsto do plano para o atingimento dos objetivos. Então, PPA é DOM, diretrizes, objetivos
e metas. Diretrizes, que vai nortear a captação dos recursos, a gestão dos recursos, os objetivos, ou seja, qualitativo, a discriminação do resultado qualitativo, e a meta, que é a tradução quantitativa dos objetivos. Diretrizes, objetivos e metas. Guarda isso, que isso é importante. Segundo o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão. Se eu tenho um programa de governo, se eu tenho um determinado gasto para mais de um ano, para mais de um exercício, tem que estar de acordo com o PPA, tem que estar de acordo com o plano plurianual. Lembrando que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, bem como as leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, deverão estar compatíveis, deverão ter uma compatibilidade com a lei do PPA, deverão ter uma compatibilidade com o plano plurianual. Daqui a pouquinho eu vou fazer a concatenação, o link entre LDO, PPA e lei orçamentária anual. E você vai perceber que existe um casamento, existe uma concatenação, existe um relacionamento entre essas três leis. Mas daqui a pouquinho eu mostro isso para você. Tudo bem? Antes de falar das datas do PPA, eu quero te mostrar uma coisa bastante interessante com relação a plano plurianual. Estou falando aqui da esfera federal. Isso aqui também acontece no estado e o que eu vou mostrar para você também acontece no município. A diferença é que no município a data do mandato é diferente. Tanto que em 2016 eu tenho eleição municipal, mas não tenho eleição para governador nem para presidente. Mas eu tenho eleição para prefeito. Então o que eu vou mostrar para você acontece nos três entes federativos. Só que os anos de execução é que são diferentes, porque basicamente você tem uma diferença quando você trabalha com relação aos mandatos de prefeito, com relação a governador e com relação a presidente da República. Mas vamos pegar presidente da República aqui? Vamos. Bom, vamos esquecer um pouquinho que a Dilma recebeu impeachment? Vamos esquecer um pouquinho isso? Só didaticamente para a gente entender direitinho, tá? Vamos esquecer de impeachment, vamos esquecer. Vamos fazer de conta que a Dilma, não estou puxando o saco, não sou eleitor dela, mas vamos supor que ela ainda está no cargo. Somos aqui só para a gente entender aqui direitinho. Quando foi que ela foi reeleita? Ela foi reeleita em 2014, Ou seja, para 2015, 2016, 2017, 2018. E eu vou colocar aqui também 2019 para chamar a sua atenção. Então a Dilma foi reeleita em 2014 e começou o segundo mandato dela em 2015. 2015, o que nós temos? Nós temos o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. Ela estava cumprindo a quarta etapa do seu PPA. Ela estava cumprindo a quarta etapa do PPA relativa ao primeiro mandato. Ela estava cumprindo as diretrizes, objetivos e metas que ela enviou para o Congresso Nacional no primeiro ano do seu primeiro mandato e passou a vigorar a partir do segundo ano do seu primeiro mandato. Professor, ela foi reeleita. Foi reeleita para um mandato novo. Foi reeleita para um mandato novo, só que você tem uma PPA velha. Você continua com a PPA antiga, Professor, se por acaso a Dilma não fosse eleita, fosse o Aécio, seria o primeiro ano do primeiro mandato do Aécio, estaria cumprindo a quarta etapa do PPA da Dilma. Porque a ideia da lei é ter continuidade. Por isso que PPA também é chamado plano de governo. Daqui a pouco eu vou dar uns sinônimos para você de PPA. Primeiro eu vou mostrar esse ciclo aqui para você. Aí, no primeiro ano de mandato da Dilma, esquece impeachment, esquece isso por enquanto, que aqui não contribui nada.
ela elaborou, o Congresso Nacional aprovou seu plano plurianual para os próximos 4 anos. Então, nós temos aqui 2016, né, que seria o segundo ano de mandato da Dilma. Foi esse ano que deu problema. Segundo ano de mandato, né, da presidente Dilma. E nesse caso aqui, a Dilma, que está enrolada com o impeachment, né, que o processo está rolando ainda aí, né, ela estava cumprindo a primeira etapa do seu plano plurianual. Ah, recebeu o impeachment? Tudo bem. Aí continua o Temer, tudo certo. Então o Temer vai trabalhar lá em 2017, que seria o terceiro ano desse mandato, mesmo que seja o Temer. E ele, Temer, ou a Dilma, se ela voltar, né, que o impeachment não foi, né, o julgamento definitivo, segunda etapa do seu plano plurianual. Aí a Dilma voltando ou não, não importa, né? Só arrumando aqui para ficar bonito. A Dilma voltando ou não, não importa se ela volta, se ela não volta, para efeito de orçamento. Então, nós temos aqui em 2018, basicamente, no ano de 2018, nós temos o 4º ano de mandato, basicamente, né, da presidente Dilma, ou do Temer, que era vice, mas assumiu a presidência da República. E o que nós temos na realidade aqui, nós temos a execução da terceira etapa do plano plurianual. Veja que esse segundo mandato da Dilma vai de 2015 a 2018. E veja que a execução do PPA não acabou ainda. Por que não acabou ainda, professor? Porque só vai acabar em 2019. Daqui a pouco eu vou escrever para você que PPA é um plano de ação continuada. PPA é plano de governo. PPA é planejamento estratégico de governo para os próximos 4 anos, não coincidindo com o mandato do chefe do Poder Executivo. Então nós temos aqui, ó, 2019. O que nós temos em 2019? Nós temos o primeiro ano do mandato do próximo presidente. Quem é o próximo presidente? Sei não. Será o Aécio? Não sei. Será que o Temer vai se candidatar? Sei não. Eu só tenho uma boa sugestão para você. Vamos votar no Romário? Senador Romário? Vamos votar nele, pô. Pelo menos o cara vai marcar alguns gols na presidência da República aí, né? Quem é o próximo presidente? Não sei. O que eu sei é que esse próximo presidente, ele vai estar cumprindo a 4ª etapa do PPA que foi enviado no primeiro ano do segundo mandato da Dilma e passou a vigorar a partir do segundo ano. 4ª etapa do PPA, no caso enviado pela presidente Dilma Rousseff. Tudo bem? Então o próximo presidente, né, de uma certa forma, ele faz um monte de promessa, mas no primeiro ano ele está assim meio que de mãos atadas. Porque ele está cumprindo não só o PPA, como a LDO, que foi enviado pelo seu antecessor, e a lei de orçamento também. Porque elas são elaboradas e enviadas no ano anterior. PPA, no primeiro ano de mandato. LDO e LO, quanto que é enviada, professor? São enviadas, né, vamos dizer assim, são enviadas no ano aqui de 2018 para 2019. Então, em 2019, eu já herdei tudo pronto. Somente em 2019... esse próximo presidente, que eu não sei quem é, vai elaborar e o Congresso Nacional vai aprovar a PPA para os próximos 4 anos. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é extremamente significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. PPA coincide com o mandato do chefe do executivo? Não. Em cada mandato, você só cumpre 3 etapas do PPA. Porque o PPA vai sendo executada do primeiro ano de mandato, né, do segundo ano de mandato, até o primeiro ano do mandato subsequente. Moral da história, PPA não coincide
com o mandato do chefe do Poder Executivo. Professor, não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo? Não, não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Então você vê que PPA vai apresentar alguns sinônimos. O que significa PPA, professor? Plano Plurianual. PPA, a gente chama Plano de Governo. PPA é um plano de ação continuada, porque a ideia é a continuidade e não para o final do mandato, continua no mandato subsequente. PPA também é Planejamento Estratégico de Governo. A gente sabe que é para 4 anos, não coincidente com o mandato do chefe do executivo e é considerado um plano de médio prazo. É considerado um plano de médio prazo. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. PPA tem uma data para enviar para o Congresso Nacional e tem uma data que o chefe do Executivo recebe para sancionar. Mas você há de convir comigo que plano de governo ele é aprovado tecnicamente, não no sentido assim, quando eu falo politicamente, não tecnicamente, ele é aprovado politicamente nas urnas. Concorda comigo? Ué. Porque quando a gente é candidato a alguma coisa, a gente apresenta a nossa plataforma, nosso plano de governo. E se as pessoas, se a comunidade entender que é o plano adequado, eles aprovam. Mandar para o Congresso Nacional, no caso da esfera federal, no caso do Estado e no caso do município, é mera formalidade. Mera formalidade. Então, PPA, vigência dele até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial, do mandato do governador ou do mandato do prefeito subsequente. Tudo bem? PPA não coincide com o mandato do chefe do executivo. Olha aqui os prazos. Tem prazo para mandar? Tem. Tem prazo para receber? Tem. Olha o prazo. Vai ser encaminhado quando, professor? Todo ano? Não. Somente no primeiro ano, no primeiro exercício do mandato presidencial. Encaminhamento do PPA ao Poder Legislativo até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro, até 31 de agosto. O aluno adora fazer aquela pergunta. Se não mandar, filho, vai mandar, filho. PPA passou nas urnas. Mandar para o Congresso Nacional é mera formalidade, vai mandar. Devolução do PPA, porque é uma lei ordinária. Nasce no Executivo, tem que passar no Legislativo, tem que devolver para sanção ou veto. Então, devolução para sanção até o encerramento da sessão legislativa correspondente. Na esfera federal, 22 de dezembro. Na esfera federal, a sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, retorna em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Sessão legislativa do Congresso Nacional. Se ela não for devolvida para sanção até 22/12, você encerra a sessão legislativa e o presidente lá do Congresso Nacional vai fazer uma convocação extraordinária. Estou falando isso aqui, né, em termos hipotéticos, mas dificilmente isso vai acontecer. Porque o chefe do Executivo vai mandar PPA, que ele não é doido. Como é que ele começa uma gestão sem PPA? Como é que começa uma gestão sem plano de governo? Só se ele for doido, maluco, e tacar, né, pedra em alguém. Só se for doido. Não tem sentido. Tudo bem? Então, PPA é uma lei importante. E nós vamos aprender que as outras leis orçamentárias, LDO e LOA, vão ter uma concatenação, uma interligação aqui com o nosso PPA, com o nosso plano de governo, com o nosso plano de ação continuada. Daqui a pouquinho eu vou falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é uma lei anual,
e a gente vai ver que ela é a lei anterior à lei orçamentária anual e é uma lei que vai orientar também a elaboração da lei orçamentária anual. Guarda isso aí, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Me aguarda, até daqui a pouco, um abraço!